Raquel Cândido trabalha com uma matéria que é super mega diferente, que é o direito concorrencial. E hoje nós vamos falar sobre nichos de carreira. Passo a palavra, então, para a minha amiga queridíssima Raquel Cândido, para a gente começar, então, os nossos trabalhos. Boa noite, é com uma alegria enorme que nós estamos aqui para o nosso segundo evento do nosso projeto Carreiras OABDF, né? Um projeto que foi gestado mesmo no coração e tem sido executado com muito carinho por mim, pela Cris Damasceno e por várias pessoas que reconheceram a necessidade da gente, na nossa gestão, fazer algo diferente para resolver um problema antigo, que é a inserção do jovem advogado no mercado de trabalho. Então, hoje, o nosso objetivo aqui, eu vou precisar do material, é conversar um pouquinho sobre essa questão dos nichos de atuação, né? Lembrar vocês das iniciativas da nossa residência jurídica, que já o edital está na ponta da agulha, né? Já. Vamos falar hoje sobre ele. Lembrá-los que é importante anotar a presença de vocês, né? Registrar a presença de vocês no evento. E a nossa intenção é que vocês que decidiram vir aqui hoje, dedicaram o tempo de vocês, alocaram horas aí da sua noite para estar aqui, sejam sempre os primeiros a terem as boas notícias e as oportunidades, tá? E eu vou falar um pouquinho mais disso com vocês. Vou passar. Vou procurar o passador. Só um minutinho, gente, aqui. Então, me apresentando um pouquinho, para quem não me conhece, eu sou Raquel Cândido, sou advogada há 19 anos, o tempo voa. Eu me formei no século passado. E eu acho que essa questão do nicho de carreira, eu observo na minha atividade, tanto aqui, conversando com jovens advogados, na OAB, como desde a faculdade, né? Essa é uma angústia que começa a permear, acho que o nosso coração, a partir do momento que a gente entra na faculdade e começa a pensar, para onde que eu vou, né? Eu gosto muito dessa imagem, e quem já assistiu palestra minha em outros lugares pode já tê-la visto, que eu acredito que o direito, ele nos proporciona um universo de possibilidades de atuação profissional. E, às vezes, eu sei que quando a gente está um pouco desanimado, quando a gente está ali um pouquinho preocupado, a gente se sente sem alternativa na vida. Você fala assim, meu Deus, eu fiz um curso, eu superei tantos obstáculos, e agora? O que eu vou fazer? Mas a gente nunca deve perder de perspectiva que o direito é a formação que talvez poucas outras, não consigo pensar em outra aqui, que proporcione mais oportunidades. E o fato é que a gente não pode desistir nunca de encontrar essa estrela no universo, porque cada um de nós tem uma estrela dessa. E cada uma de nós tem esse lugar para encontrar, que vai fazer o seu coração bater mais forte, porque a gente dedica muito tempo da nossa vida para o trabalho. Então, a gente tem que ter alegria naquilo que a gente faz no trabalho. E aí, em primeiro lugar, gente, eu poderia trazer conceitos da administração, mas eu acho que a gente tem que jogar fácil aqui, no simples. O que é você ter um nicho de atuação? Não é algo que é da nossa cabeça, gente. Ele tem que começar no mercado. Você tem que olhar para o mercado, para aquele lugar, seja geográfico, a sua cidade, seja ali no ambiente que você frequenta, e ver qual a necessidade que esse mercado tem. Porque quando a gente começa a tomar decisões baseadas só na nossa cabeça, sem comprovar com a realidade, o que você vai fazer? Você vai se endividar, você vai alugar uma sala, você vai mandar fazer identidade visual, você vai comprar móveis, você vai fazer financiamento, vai pedir dinheiro emprestado para atender quem? Quem é o mercado? Quem é? E eu sei que a gente tem essa consciência de que o direito e a advocacia não é uma atividade mercantil em si, mas nós estamos aqui como profissionais para atender necessidades das pessoas. Então, a investigação, ela tem que começar para dizer o que este mercado precisa, o que as pessoas precisam. Quais problemas as pessoas têm aqui, onde eu posso circular, onde eu convivo, que eu tenho habilidade para resolver. Vocês entendem como isso muda um pouquinho? Só para a gente continuar aqui. Quem já tem assim um nicho, uma área do direito que seja super apaixonado, que casou com ela e vai ficar com ela para sempre? Quem já tem? Levanta a mão, por favor.
Levanta alto. Legal. Bom. Casar não é quem é obrigado a casar mesmo. Figura de linguagem. É, figura de linguagem. Ainda bem que a Lu não está aqui, né? E aí, gente, para a gente identificar essa questão da necessidade, a gente precisa de uma mudança de paradigma, tá? Porque o trabalho como um todo está passando por uma reinvenção. Tá? As novas formas de trabalho, elas pressupõem de nós uma atitude proativa. Por quê? Porque hoje, não só no direito, mas como em outras áreas, as pessoas, a gente tem que mudar a nossa cabeça para entender que a gente tem que criar a nossa oportunidade de trabalho. Aquele pensamento de que você vai chegar, vai se formar e vai ter um emprego e vai ter um vínculo com uma instituição, um empregador para o resto da sua vida e vai fazer carreira ali, mudou, minha gente. Mudou. Meu pai é advogado trabalhista há 40 anos. Eu me lembro quando eu era criança e adolescente, meu pai tinha causas de vínculos assim, de 15 anos, 20 anos, 25 anos, que óbvio que você discutia só o período, né, ali, que pode ser discutido, que não tinha sido atingido pela prescrição, mas você tinha um histórico de vínculos muito grandes das pessoas com as instituições. E hoje isso mudou. Primeiro, diminuíram as instituições dispostas a criar vínculos. E segundo, a expectativa é que a gente olhe para o mundo e diga, esse trabalho aqui é o que está precisando, então é esse aqui que eu vou desenvolver. Não só no direito, tá? E aí eu indiquei para algumas pessoas que estão no nosso grupo de WhatsApp, e se você não estiver ainda, procure o Fernando, não aquele Fernando, o outro Fernando. O Fernando Abdala, nosso conselheiro, presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Procura o Luiz Fernando e passa o seu número para ele, tá? Então, o nosso grupo de WhatsApp, eu indiquei esse podcast aqui, As Novas Formas Possíveis de Trabalhar. Alguém viu essa indicação que está aqui? Que eu fiz? Alguém teve tempo de ouvir? Gostou? Gostou? Então, assim, em resumo, essa executiva, a Sandra Schemen, ela foi uma das primeiras empresárias a ter uma agência digital no Brasil quando a internet chegou. Ela não é da área do direito, mas o caso dela ilustra muito bem, e hoje ela trabalha com life design, que é uma área de você, em vez de você procurar o trabalho pensando, eu quero esse trabalho, não, você pensa primeiro, qual é a vida que eu quero ter? E a partir da vida que você quer ter, você escolhe a sua opção profissional. Então, é uma nova tendência aí no trabalho. Então, eu indiquei esse podcast, que não é do direito, mas que eu acho que é muito rico. E a gente, no direito, gente, parênteses aqui, a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade de admitir que a gente precisa beber em outras fontes. E uma das coisas que eu mais falo em termos de desenvolvimento humano é o seguinte, vocês acham que um CEO de uma empresa, ele chega lá sem ajuda? Não. Ele chega com mentores, com coaches, com trainers. E no direito, às vezes, a gente se encastela ali nas nossas leis, nas nossas decisões, e a gente não vai estudar sobre o que está acontecendo na administração, na economia, nas finanças, quando a gente pode muito bem se beneficiar disso, dos recursos humanos, né? E aí vem aquela pergunta, né? É importante ter um nicho? A gente seguiu aí uma geração de pessoas que não tinha muito essa preocupação com o nicho. Tinha muitos advogados que eram, que a gente chamava os generalistas. Mas o mercado foi mudando, o ensino superior foi se aprimorando, o número de pós-graduações e mestrados aumentou muito. E a exigência do mercado acabou pedindo que todos nós acabássemos ali escolhendo uma área para você se dedicar mais e se aprofundar mais. Mas, quando você... foi demais. Como é que você vai escolher? Como é que você vai escolher esse lugar para você começar a estudar? Eu adoro contar a história do meu pai, né? Mas essa eu vou contar da minha mãe. A minha mãe, ela fala o seguinte, tudo que acontece na sua vida, de bom ou de ruim, vai para sua malinha. Essa malinha a gente carrega ela a vida inteira. A vida inteira. Coisas boas e coisas ruins. E todas essas experiências, sobretudo as ruins, nos ensinam muito. E você nunca vai imaginar a hora que uma experiência que você viveu vai ser útil numa situação futura. Então, até quando a coisa vai mal, agradeça, porque aquilo vai ser útil um dia. E a malinha, o que a malinha tem a ver com isso, Raquel? O que você gosta de falar, gente?
Por que você se interessou na vida? Antes de fazer direito, você fez um curso técnico? Você trabalhou em algum lugar? Você foi estagiário no ensino médio em algum lugar? Com o que você mexeu? O que você fez? Com quem você conviveu? Por exemplo, se você é uma pessoa que teve oportunidade, eu conheci algumas pessoas que fizeram aquele estágio de menor aprendiz no Congresso, será que você não é um cara que já sabe tudo sobre aquele ambiente que é super hostil para a maioria das pessoas? Se você se dedicou ali para ser estagiário, às vezes assistente, boy, num escritório de contabilidade, se você trabalhou ali por um tempo, será que aquilo ali não é útil para não faz sentido com alguma área do direito? É essa investigação que vocês têm que fazer. Do que você gosta, o que você fez. Durante a faculdade, durante a faculdade, era alucinadamente apaixonada por direito penal. Eu era muito apaixonada por direito penal. Então, todos os meus estágios acabaram sendo em direito penal. Defensoria, escritório modelo, eu fiz tudo em direito penal. Aí, quando eu vi que eu precisava aprender alguma outra coisa, na defensoria eu circulei em outras áreas. Mas, assim, a minha paixão mesmo era penal. Só que por circunstâncias da vida, início do século, imagina uma mulher criminalista no ano 2000. Era muito difícil. Então, eu fui ali para estudar o quê? Direito econômico. Por quê? Porque o direito econômico, ele é um direito sancionador, mas é um direito administrativo sancionador no Brasil, né? Porque o CAD é um tribunal administrativo. Então, eu descobri qual é a área que tem a ver com o que eu gosto, com o que eu fiz, mas que pode me dar maior empregabilidade. Agora, vocês acham que a Raquel, com 23 anos, pensou isso assim, totalmente consciente? Não. Eu fui ver, eu fui experimentar. Eu fui lá na FGV ver o que tinha naquele curso, que era um nome tão diferente. Você fez esse curso também, né? Odiou, tá vendo? Ainda bem que eu sou sua amiga, né? Se você gostou dos temas do seu estágio, gente, maravilha, você tem dicas aí. Agora, e se você não fez estágio? E aí, gente, aquela turma que teve que trabalhar durante a faculdade e não teve oportunidade de fazer estágio? Mas você trabalhava com alguma coisa. Naquele lugar que você trabalhava, será que não tinha problema? Porque, vamos falar a verdade, se a gente não souber resolver problema, você não vai ser um bom advogado. Porque a nossa vida é essa, é descascar abacaxi dos outros. Né? Jogando simples, é isso. Agora, se você não fez estágio durante a faculdade, como é que você vai fazer para descobrir isso? Você tem que ou ser voluntário na Defensoria Pública, ONGs, iniciativas como os grupos que a CREACRIS tem. Você tem que frequentar todo o santo seminário e curso profissionalizante que tem aqui na casa, na ESA, nas subseções. Você tem que circular, porque se você não conhecer as áreas, gente, de um jeito ou de outro, seja colocando a mão na massa trabalhando, seja conversando com quem atua na área ou participando de iniciativas educacionais, não vai acontecer, gente. Você não vai encontrar. É a mesma coisa de você querer encontrar o amor da sua vida quieto em casa. Né? Que é o que me conste, o príncipe encantado não vai lá bater, né? É o que a gente tem que dar uma circulada, né? Então, para encontrar essa área do direito, você também tem que dar uma circulada. Você tem que experimentar. Você tem que vir aqui na palestra da Comissão de Direito de Famílias e falar, nossa, adorei esse tema. Que foi... Ou, meu Deus do céu, Deus me defenda que isso aqui eu não quero fazer nunca na minha vida. Porque até descobrir o que a gente não gosta, nos ajuda muito, gente. Muito. E aí, por que eu gosto dessa imagem da ponte JK? Poderia ser qualquer ponte, mas é porque eu amo a ponte JK. A gente tem que pegar, cada um de vocês tem que fazer uma investigação dentro da sua própria vida e observar, gente, em que momento da minha vida eu tive próximo de lugares que eu gostei daquilo que eu estava fazendo e ali tem uma oportunidade de atuar no direito. Para colocar mais prática, eu vou citar o exemplo de uma pessoa, depois vai ter 2 outros exemplos incríveis aqui. A nossa tesoureira da Caixa de Assistência, Ana Carolina Franco, ela foi estagiária no cemitério, no Campo da Esperança.
E ela fez estágio lá há muito tempo, no jurídico, resolveu 1000 problemas lá. E no dia que ela saiu do estágio, ela falou: Deus me livre que nunca mais eu quero mexer com esse negócio de defunto na minha vida. Acabou. Acabou. Vou abrir meu escritório, vou para a área que eu gosto e vou largar desse negócio de defunto. Adivinha quem começou a procurar a Ana Carolina? Assombrada. As funerárias. As funerárias começaram a procurá-la. Por quê, gente? Porque ela tinha expertise numa área que quantas pessoas se dedicam... Assim, imagina quantos problemas uma determinada área... E é isso que vocês precisam abrir a cabeça. Por exemplo, se você na sua vida, sua família é dono de farmácia. Tem alguém na sua família que é dono de farmácia? Quantos problemas um empresário daquele setor específico vivencia diariamente? É licença para funcionar, é planejamento tributário, é questão de trabalhista. Nessa área específica da Carol, imagina a quantidade de particularidades que não existe para você lidar nesse setor. Gente, tem que ter gente no mundo para resolver problema para todo mundo. E quando a gente fica com a visão muito ali limitada, você não consegue enxergar isso. E quando você expande a sua visão, você fala: nossa, aquele problema lá que o meu tio, que é dono da farmácia, resolveu, quantos donos de farmácia têm aquele tipo de problema? Ou você pode aplicar isso para tudo, né? Então, essa imagem da ponte é para provocar vocês a imaginarem qual que é a ponte que vocês podem fazer nas vidas de vocês para chegar num nicho de atuação profissional no direito. Porque com certeza tem. Aí, quando você fala: não, eu gosto desse negócio de direito, vamos lá, tributário. Como é que eu vou identificar oportunidade no direito tributário? Gente, no Brasil as pessoas têm problema com impostos? Não. Gente, eu vou contar outro caso. Eu adoro contar caso, né? A empresa da família do meu marido é de atacadista e distribuidor de material químico. Eu não sei o nome do colega, eu até preciso identificar isso. E a gente está gravando e vai ser uma beleza, né? Porque vai chegar a história. Essa pessoa, esse profissional, ele foi tão proativo que ele foi numa reunião, eu acho, do sindicato, se eu não estiver errado. Foi lá, que é aquilo que eu falo para todo mundo: circulem, façam networking. Ou seja, ele foi na reunião da associação do sindicato das empresas que ele gostaria de atender. Tá? Conversou, distribuiu o cartão, o pessoal gostou dele, marcou uma reunião. Ele foi lá na empresa, ele fez uma proposta, ele identificou que havia um recolhimento maior na casa de alguns milhares de reais. Imagina o que é isso para uma microempresa. E ele fez uma proposta de trabalhar para recuperar esses créditos tributários no êxito. E recuperou uma grana. O que vocês acham que um empresário que está ali se matando para pagar imposto, manter a folha, etc., vai sentir no coração dele quando aparece um ser humano que vai ter quase a cara do super-homem na frente dele, para dizer: eu vou trazer dinheiro de volta para a sua empresa, dinheiro que você pagou para o governo. O que vocês acham? Sucesso total. Eu preciso saber o nome desse cara para ligar para ele e dizer: parabéns, você está de parabéns. Quantos cartões ele deve ter distribuído nessa reunião? Muitos. Quantas reuniões ele conseguiu? Não sei. Mas com certeza ele conseguiu marcar algumas iguais a essa. Quantos clientes ele captou? Não sei. Mas com certeza os que ele captou e ele trouxe resultado, compartilharam a vitória dele. E a melhor propaganda do mundo qual é? A boca a boca. Né? Então, quando você identifica o nicho que você gosta, você identifica o público que você tem que atender, você tem que ir encontrar essas pessoas, você tem que ir onde essas pessoas estão. Você tem que escrever, você tem que estudar, você tem que se aprofundar para não falar besteira sobre aquela área. Você tem que estudar jurisprudência, você tem que dizer para todo mundo que te conhece que você agora é uma referência naquilo, uma autoridade. Olha, direito previdenciário está na moda, porque a reforma previdenciária, e eu estou sabendo tudo. Se você tiver qualquer dúvida, os seus amigos, a sua família, eles têm que... Sabe aquela história assim, de que se alguém na sua família ou no seu círculo mais próximo precisar de um advogado ou de uma advogada, ele tem que falar com você. Você é a referência dessas... Se isso não está acontecendo na sua vida, meus amigos,
Se você não é o advogado, a referência das pessoas que você convive, você já tem um dever de casa. Concorda comigo? Faz sentido isso que eu estou falando? Aqui em Brasília tem, sobretudo nas satélites, tem satélites que têm muito senso de comunidade. Você pega Taguatinga, você pega Ceilândia, tem associação disso, associação daquilo, tem Lions, tem Rotary, tem os clubes mesmo, tem as igrejas muito fortes. E se durante um tempo você tiver, meu amigo, que dar palestra sobre como fazer o planejamento da sua aposentadoria diante da nova lei da reforma da Previdência, vai lá, você vai plantar, você vai trabalhar de graça ali um pouquinho, demonstrando que você é autoridade naquilo que você está falando. Se você está lá na sua igreja e você se torna um voluntário para conversar com as pessoas da comunidade que estão sofrendo problemas de direito de família, de violência doméstica, a gente nunca vai saber. Se acontecer um problema e alguém precisar contratar alguém, eles vão consultar quem? Você. Só que se você estiver na sua casa assistindo Netflix ou só chorando, não vai acontecer nada. Né? E aí vem aquela pergunta, mas tudo bem, Raquel, eu quero trabalhar com direito previdenciário, é a minha paixão, e eu casei com o direito previdenciário, eu não vou fazer mais nada da minha vida. É isso? Não, gente, não é isso. A gente tem que, obviamente, se investir, estudar, se aprimorar numa área do conhecimento? Tem. Depois desse curso que eu fiz de Direito Econômico, eu fiz um mestrado, aí depois eu trabalhei em outros lugares, tive outras oportunidades, e eu demorei 9 anos, do dia dessa minha pós, até ser contratada num escritório da minha área, da área que eu sonhei, da área de Direito Econômico. 9 anos. Houve momentos que eu pensei, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu errei? Será que eu não devia ter investido? Será que eu devia ser advogado tributarista? Ia morrer de fome, né? Porque eu não levo o menor jeito. Mas a gente tem que ter paciência, gente, e persistência. E enquanto a hora não chegava, eu estava fazendo outras coisas. Eu estava parada? Não. Eu fui orientadora de núcleo de prática, eu fui assessora, eu trabalhei num escritório numa outra área. E está tudo bem. E aí muita gente, a geração de vocês é muito preocupada com essa questão do tempo. E eu citei esse meu exemplo pessoal, e cada um de nós aqui que já tem mais tempo de estrada pode citar o seu se quiser. Mas a gente tem que ter o tempo de plantar, como tudo na vida, e de colher. Então não adianta ficar nessa angústia de quando eu vou começar. Às vezes alguns alunos, né, aqui na UAB não aconteceu ainda não, mas alguns alunos falam assim, professora, qual que é o caminho mais rápido para eu ganhar 10 mil reais por mês? Já ouvi isso, de mais de uma pessoa. O número varia, tá? Às vezes é 10, às vezes é 15, às vezes é 20. Aí eu falo, eu não sei, mas se você descobrir, faça o favor de me contar. Então a gente tem que ter paciência, gente. Paciência para plantar, paciência para fazer algumas coisas voluntárias, paciência para poder ter o tempo de maturar o conhecimento. Determinadas coisas, atitudes que a gente tem num momento da vida profissional, dali a 2 anos você tem uma visão completamente diferente. Você tem que ter tempo para se relacionar, você tem que ter tempo para fazer parceria, para conhecer colegas que você confie. Porque isso também é importante, porque você vai se tornar referência numa determinada área, mas as pessoas, lembra, você se posicionou como o advogado de confiança do seu círculo. Então, quando alguém vem e me pede uma indicação de direito penal, eu tenho que pensar, para quem que é a pessoa que eu confio, que eu sei que tem um trabalho sério, etc., para eu indicar aquele cliente. Isso também faz parte. Porque não é porque eu amava direito penal na faculdade que hoje, se me aparecer uma causa criminal, eu vou sair lá. Só para, bonitona, 20 anos depois, fazer alguma coisa e fazer besteira com a vida de alguém. Mas o tempo da parceria, de maturar, é importante também. Paciência, meu povo. E até esse dia chegar, minha gente, e até o sucesso chegar, o que eu peço para vocês? Eu tenho achado que a gente tem no Brasil, e as estatísticas mostram que tem uma geração que está sendo chamada dos desalentados. E eu acho essa palavra tão triste, que são as pessoas que não acreditam mais que vão ter colocação no mercado de trabalho. Isso é um problema social. Mas a gente tem que entender que essa atitude, essa sua postura, ela começa em um lugar. Está na sua cabeça. Cuide da qualidade dos seus pensamentos, minha gente.
Você pode ficar lá sentado na sua casa falando, ó céu, ó vida, nada dá certo para mim. Ou você pode vir aqui para a OAB fazer um curso na ESA. No final do mês agora, eu até estava passando, vai ter um de planejamento tributário, inclusive, viu? Não sei. Não sei se é uma área próspera. Não sei. Tá para baixo, vai fazer alguma coisa, gente. Vai estudar, vai escrever um artigo. LinkedIn, hoje em dia, você posta lá o seu artigo, escreve um texto de qualidade, posta, manda o link para os seus amigos, compartilha. E com isso você vai fazer o quê? Aumentar a sua autoridade. Cuide da sua imagem, do seu nome, de como você quer ser lembrado pelas pessoas. Às vezes a pessoa demora um tempo para conseguir o seu primeiro cliente. Aí quando pega o primeiro cliente, não sabe o que fazer. Primeiro, peça ajuda, se você não souber o que fazer. Não sai fazendo nada sem ter certeza. E a gente está aqui, né, para ajudar. Se você não sabe, manda um WhatsApp e fala, não sei o que fazer, professora. Professora não, doutora. Cris, o que eu faço? Se ela não puder ajudar, não sei. Vamos perguntar para quem sabe. A gente conhece gente que atua em todas as áreas. Então, a OAB, nesse projeto, a gente tem essa disponibilidade de fazer essas pontes para vocês. Cuida do seu nome. Se comprometeu, faça. Empenhou a sua palavra, cumpra. Disse para o cliente que vai lá olhar o andamento do processo dele, vá, olhe o andamento e passa a informação. Sabe aquele meme que circula na internet e fala assim, sábado à noite o cliente manda, e aí, doutor, como está meu processo? Vocês já receberam essa figurinha? Sabe o que eu digo? Culpa sua. Se você tivesse mandado o relatório do processo dele na quinta-feira ou na sexta, no sábado ele não estava te torrando. Então, assim, faça o seu trabalho com excelência, que você pode ter certeza, minha gente, certeza, que esse trabalho vai se multiplicar. Porque não existe outra opção para quem age com excelência. Em compensação, se o seu amigo te indica uma causa e você faz aquela causa assim, você cuida daquele processo assim na base do meia-boca, aí o cliente vai ligar, poxa, Cris, você me indicou a Raquel está lá, meu processo está lá morrendo, mofando, ela me dá retorno, não me atende, não atende o WhatsApp. Queima o meu filme e o da Cris que me indicou. Ainda tem essa, ainda queima o filme do amigo quando faz mal feito. Então tenham muito cuidado com isso. Como vocês querem ser lembrados pelas pessoas? Cerque-se de pessoas que te puxam para cima. Por que vocês acham, gente, que a gente quer criar essa verdadeira comunidade de pessoas que estão aqui em busca de um objetivo comum de ter sucesso? Para a gente se apoiar. Então, na hora que a coisa estiver difícil, não vai lá falar com o seu amigo que você sabe que é pessimista. Sabe? Vai lá, vai falar com alguém que você sabe que vai te puxar para cima. Porque tem hora que a gente precisa mesmo de ajuda. E tá tudo bem. Agora, se você tá mal e coloca a Whitney Houston e vai sentar e vai chorar e não vai fazer nada, vocês nem conhecem a Whitney Houston, né? Bota uma sofrência, desculpa. Bota uma música de sofrência e vai chorar, vai resolver sua vida, minha gente? Não, né? Eu já falei isso, né? Seja uma pessoa de palavra. E preste atenção nos sinais que a vida te dá, gente. Essa história que eu contei da Carol, é porque assim, o sinal estava praticamente assim, pintado para ela ver, e ela tentou fugir de algo que depois acabou se tornando muito interessante para a vida dela. Então, olha para a sua história com carinho e pensa, será que eu não recebi nenhuma dica ao longo da minha vida? Não tem nada na minha malinha de ferramentas da vida que possa me dar um norte do caminho que eu devo seguir? E aí, já que eu falei da minha mãe, eu tenho que falar do meu pai. Meu pai é advogado há 40 anos e ele martelou uma coisa na minha cabeça da minha irmã, que é quase assim um megafone, que fica aqui na minha mente. Você não precisa fazer tudo, mas aquilo que você fizer, faça bem feito. Paute a sua vida, gente, pela excelência nos pequenos atos, porque quando você torna a excelência um hábito, ou seja, tudo que você fizer, você vai fazer bem feito, você não vai nem sentir que está fazendo bem feito, porque aquele já vai ser o seu padrão de comportamento. Tá? Não significa que eu não erre, ou que às vezes eu não... Não, eu erro também. E às vezes eu até quero fazer uma coisa meia boca, mas aí adivinha a voz que vem na minha cabeça. Do meu queridíssimo pai, que alguns aqui conhecem. E sabe que ele fala bem firme. Para falar de uma pessoa que eu sei que o Badaró admira, um pessimista, Winston Churchill, né?
Um pessimista vê apenas dificuldades em toda oportunidade. Um otimista vê apenas oportunidade em toda dificuldade. Então, o momento que vocês estão vivendo, se ele está difícil ou se ele está fácil, quem vai colocar a lente para decidir é cada um de vocês. O que eu posso dizer é que nós estamos aqui para ajudar vocês com o que for possível, o que tiver ao nosso alcance, para que vocês enxerguem a vida da melhor forma possível e esse universo de possibilidades que vocês têm diante de vocês. E aí, porque como eu não gosto de ficar só no blá blá blá, apesar de eu fazer muito blá blá blá, eu vou convidar duas pessoas, duas advogadas que eu admiro muito, que são muito queridas e que têm histórias muito interessantes para contar sobre essa questão da escolha de uma área, de um nicho de atuação. São as nossas queridíssimas, maravilhosas conselheiras Cíntia Cecílio e Thaís Maia. Você quer falar em pé ou sentado? Sentado? Não sabe? Decide. Não sei. Você fala. Enquanto você falar? é só falar. Boa noite, pessoal. Nem todo mundo me conhece. Meu nome é Cíntia. Eu sou hoje conselheira na casa e também estou como presidente da Comissão de Diversidade Sexual. Eu já tenho 36 anos, quase 37, e demorei um bocado para descobrir o meu nicho. E quem me ajudou muito foi essa mulher maravilhosa que eu digo para vocês é assim, ó, cola nela assim, bem de pertinho mesmo. Eu fiz todos os meus estágios em Direito do Trabalho. Eu tinha certeza que era a carreira com a qual eu ia me casar. E foi com ela que eu me casei até uma semana atrás, mais ou menos. Foi aonde eu fiz estágio, eu fiz pós-graduação assim que eu me formei, e foi com o que eu mais trabalhei a minha vida toda. Eu trabalhei com Direito Civil, porque tem umas coisas que a gente faz, né? Você faz várias coisas a gente faz. Mas sempre trabalhei com Direito do Trabalho. E descobri que não era o que eu gostava. Que eu não estava feliz, eu não estava realizada, eu estava achando tudo um saco. E que eu precisava, diante, inclusive, das mudanças do mercado de trabalho, o Direito do Trabalho ele já não tinha... A gente está vendo que ele está morrendo, né? Todo dia eu vejo o Direito do Trabalho morrer um pouquinho e a possibilidade de advogar nessa área cada vez menor. E eu descobri que eu não gostava e que eu não queria mais me esforçar para estar dentro dela. Eu não queria mais estudar Direito do Trabalho, eu não queria mais aprender. Tive que aprender sobre a reforma e não achava aquilo interessante. E foi quando, conversando com a Raquel, tomando um café, e ela me contou a história da malinha. E ela me fez pensar em quanta coisa interessante eu podia fazer com o que eu sabia. E com os lugares que eu frequentava, com a pessoa que eu era, e em como as pessoas podiam se identificar comigo e com o que eu podia fazer para elas, transformar as suas vidas também. E foi quando eu descobri que eu queria trabalhar com direito homoafetivo e de gênero, que era um nicho que eu descobri que Brasília não tem ninguém que trabalhe só com isso. Nós hoje existem escritórios, principalmente de família, que fazem algumas coisas nessa área, mas não são especialistas. Não tem. E aí a Raquel falou para mim, olha aí, você achou alguma coisa que ninguém faz e que você pode ser referência. Tá na hora de estudar. Só isso. E eu corri atrás. Eu corri atrás de uma pós-graduação que praticamente não existe. Existe uma lá em São Paulo, que eu estou fazendo à distância, porque aqui em Brasília não tem de gênero, trata só, acho que inclusive na Amages, que é só sobre questão de mulher mesmo, não era o meu foco 100%, mas eu comecei a fazer uma pós em Direito Homoafetivo e cada dia eu descubro que é com isso que eu quero trabalhar. E a gente tem, assim, milhares de áreas. A gente vai do civil, família, previdenciário, trabalhista, direito médico, direito criminal. Você pode mexer com guarda, com divórcio, com reconhecimento de solução de união estável, assédio moral,
previdenciário tem a questão da pensão por morte, reconhecimento da união homoafetiva, que apesar do Supremo já ter reconhecido a união homoafetiva, apesar do CNJ também já ter resolução sobre isso, a gente não tem lei. E a gente vive caindo, os casais homoafetivos vivem caindo num buraco negro que precisa de solução. E aí eu trago uma notícia para vocês, e não é para fazer propaganda, mas desculpa, eu tenho que falar. Por favor, faça. Eu tenho que falar. Eu tenho 2 decisões inéditas em Brasília que são minhas. O primeiro reconhecimento, antes de poder trocar nome e gênero no documento, antes da resolução do CNJ, eu tive a primeira decisão para uma mulher trans poder trocar no seu documento o nome e o gênero. Foi minha. Só eu tenho essa decisão em Brasília. E eu tenho muito orgulho disso. E recentemente eu consegui uma licença maternidade para uma mãe de um casal homoafetivo que ela não era gestante, não era lactante, a esposa estava grávida de uma inseminação artificial, e eu consegui para a mãe não lactante, não gestante, a licença maternidade. É um buraco na lei, não existe legislação. É claro que foi uma decisão liminar e a gente está brigando, mas ela é minha, ninguém tem. Aqui só eu tenho. Então, na questão do direito médico, eu nem vou avançar, que isso aí a Thaís vai poder falar para vocês com mais cuidado, que ela conhece a realidade, inclusive, principalmente da inseminação artificial, né? Mas não vou me alongar. O que eu queria trazer para vocês é que acreditem mesmo que vocês podem estar num lugar, no mercado de trabalho, que vocês fazem a diferença. Que é um nicho que ninguém tem, é um pedacinho. Você pega o direito criminal e você encontra aquele pedacinho que não tem ninguém fazendo. Ou às vezes tem, mas é meia boca. A pessoa não é especializada, a pessoa não sabe o que ela está falando. Então, dá para procurar. A gente tem muita coisa, a gente vai de todas as áreas. Eu digo para vocês que eu não faço tudo dentro do direito homoafetivo ainda, porque eu ainda não tenho segurança para fazer algumas coisas. Então, eu partilho com colegas de previdenciário, eu chamo um colega de previdenciário e a gente faz junto, porque ele entende de previdenciário, eu entendo da questão do casal homoafetivo, e a gente leva isso junto e faz a causa. Eu ainda peço ajuda, e isso é muito importante, vocês pedirem ajuda para o colega que sabe mais. Não achem que vocês sabem tudo, porque a gente não sabe. Previdenciário, por exemplo, é uma área muito específica que eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu tenho uma amiga maravilhosa que é super de previdenciário. E aí eu chamo ela e a gente faz junto. Então, assim, compartilhem, procurem os colegas e não deixem de pegar nada. Você sempre vai conhecer alguém que faz alguma área também. Então, se dentro daquele nicho tiver alguma coisa que você não tem certeza, você pode procurar um colega que vai te ajudar. E aí você divide um honorário e você aprende com ele aprende com você. E cada vez mais você vai crescendo naquele espacinho e virando especialista e a referência, como disse a Raquel, naquele pedacinho que vai ser só seu. É isso. Obrigada. Bom, eu sou a Thaís, eu sou conselheira aqui da casa e eu estou presidente da Comissão de Bioética e Biodireito. E acho que toda vez que eu for falar, eu falei sobre isso quando eu fui para a Ninfa e agora eu vou repetir, né? Que quando eu entrei na faculdade de Direito, eu não sabia o que eu estava fazendo ali. A verdade é essa. Eu fiz 6 vestibulares diferentes para 6 cursos diferentes. E até hoje eu falo assim, nossa, se eu ganhar na Mega Sena depois da loucura, né? Sei lá, quanto tempo de férias e tal, eu vou voltar para fazer o quê? Eu vou estudar. Eu gosto de estudar, né? Bom, eu estava lá na faculdade de Direito, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo ali, eu fui me descobrindo aos poucos. Mas aconteceu um evento na minha vida, quando eu tinha 14 anos de idade. Eu tive uma aula de biologia, que provavelmente todos vocês também tiveram, que foi a aula de genética do Azão e Azinho, e a gente descobre por que o cabelo tem uma cor, o olho tem uma cor, a pele tem tal cor, de uma forma muito superficial, é lógico, né? E eu achei aquilo incrível, sendo que eu nunca fui boa em biologia. E eu saí mapeando toda a minha família com aquele conhecimento ridículo, né, supérfluo que a gente tem, que genética não é isso. Quer dizer, não é só isso, né? E o professor de biologia, ele contou um caso incrível.
Além de eu gostar da matéria, ele contou um caso que me chamou a atenção. O caso, no ano de 2000, que eu estava na 8ª série, o caso foi que havia um casal que havia feito um tratamento de reprodução assistida e eles tinham embriões congelados e no curso do tratamento o marido morreu. E a esposa e a sogra não se davam bem. Então a sogra, que é a mãe do marido morto, certo? Não queria que esses embriões fossem utilizados pela nora, que era detentora de metade do material genético. E aquilo ali me fascinou num nível que eu nunca esqueci. E eu pensei, eu quero trabalhar com isso. Como que eu vou trabalhar com isso? Eu vou ser advogada, eu vou ser psicóloga, eu vou ser bióloga, eu vou ser médica, não sei. Mas eu vou trabalhar com isso. E aí eu entrei na faculdade de Direito. E durante um bom tempo eu não conseguia me enxergar, né, em nenhuma área, em nenhum concurso, nenhum cargo público. Em parte sim, mas não aquilo assim a ponto de provocar mesmo uma paixão, né? E quando foi se aproximando do final da faculdade, eu já fiz meu TCC na área de saúde e já pensando que eu teria que ir para São Paulo, né, fazer um mestrado, uma pós-graduação, e acabei encontrando o maior programa de pós-graduação em bioética da América Latina, é da Universidade de Brasília, da UNB, e eu não sabia disso, né, quando eu estava lá com 20 anos. Então, terminei a faculdade, fiz a pós-graduação, fiz o mestrado, entrei nesse mundo acadêmico e me encontrei nessa área transdisciplinar que é a bioética. E aí a bioética, eu não vou nem falar sobre esse assunto porque ele é gigantesco, né? Quando terminou o mestrado, aí veio a dúvida, né? O que eu vou fazer com esse mestrado agora? Fui olhar o que os escritórios em Brasília tinham e trabalhavam com esse tema. E tudo que eu vi era o quê? A ação judicializada, do que eles se referiam como direito médico, e sempre a briga no tribunal. A briga no tribunal. Eu assim, gente, mas... tribunal, tá, tem um certo glamour, mas eu particularmente não acho tão interessante, tem muitas dores envolvidas, o pessoal que trabalha mais com direito de família sabe muito bem, né? Todo o processo, eu costumo dizer, é uma vida, né? E eu pensava, deve ter um jeito melhor de resolver essas coisas. E não só isso. Com toda a minha bagagem acadêmica, aquilo ali que eu enxergava numa posição de briga, e que o tribunal, querendo ou não, ele tem, né? Ele carrega isso. A ação judicializada, da judicialização em saúde. Eu não conseguia, assim, gente, isso não é a bioética que eu passei 3 anos e meio estudando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu acho que eu vou começar a estruturar instrumentos jurídicos de atuação para prevenir essas ações judicializadas. Hoje, eu tenho a noção de que eu impacto a vida dos pacientes, dos meus clientes. Hoje eu tenho a noção que, provavelmente, os instrumentos jurídicos que eu construo dentro das clínicas, provavelmente já salvaram a vida de alguém. Porque a gente consegue estabelecer normas de segurança do paciente, processos de revelação de erro, por exemplo, e que isso não vira uma ação judicializada. Porque a pessoa que está passando por aquele problema, ela está com uma dor e ela vai para o processo sentindo aquela dor e às vezes o processo termina e o paciente não está com aquilo satisfeito, mesmo tendo ganho uma ação. Ou mesmo um médico ou um gestor de clínica termina a ação e ele conseguiu comprovar que não teve um erro, ele também não sai satisfeito. Poxa, quanto tempo eu perdi, quanto dinheiro eu gastei com uma ação. E assim, eu e a minha sócia, a gente começou a estruturar o nosso escritório. Então, a gente tem um escritório jovem, apesar de eu ter 10 anos de formada, isso. O escritório ele é relativamente jovem. O nosso foco é trabalho consultivo de prevenção de conflitos na área da saúde, né? Então, a gente tem realmente uma missão de revolucionar essas relações na área da saúde. Mas eu anotei outras coisas aqui que eu quero falar com vocês.
E é isso, justamente, é o que eu realmente faço, né? Muitas pessoas chegam para mim e me perguntam, mas Thaís, o que você faz? Esse negócio que você fala é meio estranho, né? Você fala de segurança do paciente, compliance na área de saúde, consultoria em biodireito. Então, de uma forma muito resumida, o nosso objetivo é esse, não é judicializar, porque quando eu falo que eu trabalho para clínicas e hospitais, já vem, né, a pergunta, para paciente ou para o médico? Aí eu falo, eu trabalho com instituições. Ah, tá, então você defende aquele que cometeu o erro. Não, porque a verdade é que o meu escritório tem um índice de ações extremamente baixo, o que para a gente é um índice de sucesso. Eu não tenho interesse que o meu cliente tenha ação judicializada, né? É contraintuitivo isso, inclusive, né? E eu fiz 2 anotações, enquanto a Raquel falava, né, brilhantemente, que realmente a gente tem, em geral, né, temos uma certa pressa de alcançar o sucesso, isso é comum. Mas eu acho que a verdadeira felicidade do caminho, né, a alegria de você fazer, é quando você consegue apreciar esse caminho, as suas conquistas diárias, né? Assim, eu vejo muitas pessoas colocando metas irreais para 1 mês, 2 meses. Você está se machucando com isso, você está machucando sua cabeça mesmo com isso, né? Então, metas reais e possíveis de serem concretizadas são de fato muito interessantes, porque isso vai alimentar, né, a sua energia com isso. Então, apreciar o caminho é interessante. Quando a gente iniciou o nosso escritório, a gente não tinha nenhum cliente. E a gente não teve cliente na primeira semana, nem na segunda semana e nem no primeiro mês. Demorou. E a gente começou de uma forma muito inocente mesmo. E aí o mercado foi falando pra gente, né? O que a gente precisava modelar. Até eu chegar no momento que eu estou hoje, que eu estou dando curso de compliance na área de saúde, que eu estou com um projeto de ombudsman na área da saúde, que eu não vou falar o que é, porque vai sair vídeo no canal sobre isso. Isso. E inclusive, então, e aí nesse momento, assim, desespero, meu Deus, as pessoas não sabem o que é bioética, não sabem o que é biodireito. Vamos fazer um canal no YouTube? Que aí a gente vai poder falar o que é isso, né? E a minha sócia tem a mesma idade que eu, né? Eu já passei dos 30. Só que a Luciana parece uma millennial, né? Cabeça dela, assim, parece que ela nasceu em 2001. Só que não. Então ela virou pra mim com essa ideia, vamos fazer um canal no YouTube? E eu assim, Luciana, a gente precisa de cliente. Que canal no YouTube? O que você tá falando? Ela, não, vamos fazer um canal no YouTube, assim, assado, não sei o quê. Gente, no início, eu ia gravar, e eu chegava de noite pro meu marido e falava assim, nossa, Luciana, eu não sei o que essa menina tem na cabeça. Hoje em dia, nosso canal, modéstia à parte, passou dos 6 mil inscritos, o que para mim é uma loucura, porque eu fico pensando, quando eu comecei, vão ter 100 pessoas interessadas nesse assunto? Então hoje a gente tem mais de 6 mil pessoas interessadas nesse assunto. Obrigada, gente. E tá indo, né? A gente está aí com mais projetos, inclusive. Para concluir, né? Você comentou também da gente circular, como é importante a gente circular. Eu gosto muito de gente, né? Então eu adoro falar, faço amizade de tudo que é canto. Gente, eu adoro me comunicar. Até parece que eu não queria fazer o canal, né? Mas aí que nessa história da gente circular e em tudo que é canto que eu vejo, que tem alguma coisa que toca na área de saúde, eu vou lá falar com a pessoa, eu me apresento, eu mando uma mensagem no Instagram, eu não tenho... Ai, não estou no salto. Ai, não, essa pessoa que me procura, eu não tenho isso não. E aí tem um perfil que algumas pessoas conhecem, eu acho, que se chama Ser Mamãe em Miami. Uma amiga minha estava grávida tem um tempo e ela comentou comigo, estou pensando em ter meu filho lá em Miami. Eu olhei assim, gente, talvez isso seja um conflito bioético de nacionalidade. Deixa eu ver, já pensei lá na frente, essa criança nasce, volta, como que é a lei lá, essa lei vai mudar, agora o Trump está querendo mudar e tal. E aí eu achei o perfil, entrei em contato, me apresentei, minhas credenciais, tal, não sei o quê. A pessoa me fez o quê? Tá bom, então, né? Tá. Aí passa um tempo, uma assessora de imprensa entra em contato comigo, querendo me vender o serviço dela. Conversa vai, conversa vem.
ela era assessora de imprensa desse perfil. Aí eu falei, não, eu não estou querendo o seu serviço, eu estou querendo que vocês tenham o meu serviço. Aí qual é o seu serviço? Eu não sei o que eu posso fazer para você, mas eu faço tanta coisa que tem a ver com alguma coisa aí vai sair. Bom, minha gente, num primeiro momento não saiu nada. Só que daí, como é que fala? O dono dessa empresa, né? Eu posso falar porque é bem público isso. O dono dessa empresa, esse médico que é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos há muitos anos, o Dr. Vladimir, entrou em contato com a gente no final do ano passado, mais ou menos nessa época, no final do segundo semestre, falou o seguinte, olha só, a gente vai ter um casal famoso que vai vir fazer a fertilização in vitro. Isso aí eu entendo. Isso eu entendo porque eu trabalho com isso aqui no Brasil, né? Vai vir fazer a fertilização in vitro com um parceiro meu aqui na Flórida e depois o bebê vai vir nascer aqui em Miami. Quem é o casal? É o Tami Miranda e a Andressa Miranda, que o Tami é o filho da Gretchen, que aí até um ponto em comum, né, com a Cíntia, é uma pessoa trans, é um homem trans, o filho da Gretchen, que era filha, né, e fez a transição e tal. E ele falou, eu preciso de instrumentos jurídicos. Eu não conheço ninguém que trabalha com essas coisas, não sei o que, nananã. E aí, você quer? Eu já tô aí, ó. Já embarquei para São Paulo. Luciana, minha sócia, coincidentemente estava com viagem agendada para Miami, foi lá, conheceu a clínica. Gente, deu tudo certo. E agora tá aí. Aí eu tenho às vezes contato com o assessor, que é o mesmo assessor do Whindersson, que é o mesmo assessor da... É isso, mas não tem nada com... autógrafo. Ai, gente, tá, eu dou para vocês depois um autógrafo. Então, assim, é isso que eu tô falando isso porque a Raquel falou justamente disso. Às vezes a gente não enxerga. Não, mas isso não tem nada a ver, isso não vai dar em nada. Essa pessoa nunca vai olhar para mim, né? E pode não ser naquele momento, mas em algum momento pode vir que venha alguma coisa ou não vem também. E você acaba aprendendo também com aquela pessoa, né? Mas é isso que eu tenho para compartilhar. Obrigada. Viu como valia a pena ouvir a história das meninas? Agora, né? Aqui, depois de falar dessas brilhantes advogadas, eu pelo menos eu vou circular um vídeo e vou sortear livro, tá? Então... Não, senhor tem tarefas ainda. Eu já vou sair com o leverage meio empatado. Toca aí, toca a música. Cara do setor de aviação. E talvez no Brasil de hoje, com o dólar muito alto, o número não seja mais esse. Mas pelo que eu vi é o seguinte, quem voa com frequência de avião no mundo é gente com renda per capita diária maior do que $50 por dia, que são $1.500 por mês. Não sei se está certo ou não, mas eu usei como estando. Vocês estão vendo aqui a distribuição de renda no mundo. Na parte vermelha, Estados Unidos e Europeia, no resto, em amarelo, do resto do mundo, em escala logarítmica em 1980. Ou seja, o grosso da população americana e europeia, a renda variava de, sei lá, $7 a $500, $600 diário. E do resto do mundo, muito perto dessa faixa de um pouco menos, mais, 1, 2, 5, 6, 7, $8, mas tinha gente com mais renda. Em 1980, esta área vermelha era 9 vezes maior do que a amarela. 9 vezes mais gente podia voar de avião nos Estados Unidos e na Europa do que aqui. Em 2014 foi onde virou. Foi onde a primeira vez, segundo essa conta, a gente tinha mais gente com renda para voar de avião aqui, em emergentes, do que lá. Só que o que importa não é hoje. O que importa é olhar para frente. Na hora que a gente olha para frente, em 20 anos, a cada 9 pessoas com renda para voar de avião, no Brasil, na Índia, na Rússia, na China, uma nos Estados Unidos e na Europa. Por que a gente tem, para pegar um movimento recente de setor de aviação, por que os chineses da HNA resolveram comprar um quarto da Azul na maior crise da história brasileira? Primeiro, porque o preço dos ativos no Brasil vai lá embaixo. Segundo, com o dólar alto, a liquidação do ponto de vista dos estrangeiros fica maior. Essa é uma outra coisa que eu sinto dos meus clientes. O que eu tenho de cliente, particularmente estrangeiro, com o dedo no gatilho para investir no Brasil, por conta de olhar e falar o seguinte, olha, o que a gente tem no Brasil, você tem uma situação que é muito rara,
que é, você tem 3 grupos de países no mundo. Países ricos, grandes mercados, organizados, o negócio funciona, baixo potencial de crescimento. Segundo, pequenos países emergentes, tem um monte, 150, só tem um problema, os mercados são pequenos. Terceiro, 4 ou 5 grandes países emergentes que unem potencial de crescimento e escala de mercado. Isso é a Índia, a China, o Brasil, a Indonésia. Se a gente forçar muito a barra, eu incluo o México, a Rússia e a África do Sul, mas tem que forçar a barra. Para ser mais específico, se vocês viram aquele gráfico do crescimento da América Latina, os países que mais cresceram são menores do que o prédio do Google aqui. Mas depois vem uns um pouquinho maior. O Peru. Peru é uma economia um pouquinho maior que está crescendo. Quando eu digo um pouquinho maior, a economia peruana é menor do que a economia dos Jardins e do Itaim somada. O Chile é um paísinho legal, todo mundo gosta, na América Latina funciona, admiro, acho o Chile um país bacana, gosto bacana também. É menor que a da economia da cidade de São Paulo. A Argentina, não, aí já estamos falando de algo um pouco maior. É um pouco maior, menor do que o estado de São Paulo. Isso aqui, gente, é para falar o seguinte: empresa que quer ser líder global não pode deixar de ter uma presença importante no mercado brasileiro. E nunca ficou tão barato entrar no mercado brasileiro do ponto de vista de uma empresa estrangeira, particularmente americana, porque o dólar não está forte só em relação ao real, está forte em relação a tudo quanto hoje. Quando a gente colocar a casa em ordem, vai chover investimento. E isso vai gerar o ciclo que eu vinha comentando. Gente, eu quis, primeiramente, boa noite, eu quis colocar esse vídeo, por quê? De forma muito rápida, o que esse vídeo mostra? Ele olha para o futuro. Então, como não ter cenários positivos ou espaço num país desse? Ou seja, ele colocou um cenário em que o Brasil, eles fazem essa bandalheira, essa esquizofrenia, e é o maior país do mundo. Não tem como, nossos produtos naturais, a nossa potência laborativa, não tem como o Brasil dar errado. Eles tentam, mas a gente vai superando. E eu gosto de falar que é o seguinte: toda mudança econômica gera milhões de oportunidades. Toda quebra de paradigma. E aí nós temos efeitos históricos. Aqui ele fez uma análise para 2035. Então você vê o quê? O maior escritório do Brasil hoje, que é do Pinheiro Neto, ele bombou há 100 anos atrás. 100 anos não, menos. 60 anos, desculpa. Ele já está falecido, coitado. Mas por quê? Ele virou até Sir do reino inglês. Porque era na época pós-Mauá, as ferrovias e tal, e ele era o único brasileiro que falava inglês. E era advogado. O que ele fez? Pegou todos os contratos internacionais e ele cuidava de todos os investimentos do Brasil. É o maior escritório do Brasil até hoje. O meu escritório, como vários outros, bombou na década de 90. Por quê? Privatização. Ou seja, abriu um nicho, um marco regulatório, privatização, criação das agências, ninguém sabia de nada, dinheiro entrando. É isso. O dinheiro vai entrar para a área de direito médico, porque tem que trazer máquina, tem que trazer importação, e esse cliente seu está ferrado, porque eu nasci nos Estados Unidos, ele criou um problema tributário para ele violento, porque está resolvendo um problema com você, mas já avisa que ele vai ter que contratar um tributarista. E a questão é, quando entra dinheiro, vai ter oportunidade. E quem é o condutor das oportunidades num país esquizofrênico? É o advogado. O advogado, ele vai ter capacidade de interagir entre as partes. Então o advogado vira muito um interlocutor comercial. Ele vai ter a capacidade de entender a lei, porque é impossível você explicar. Como é que você chega para o inglês e fala assim: você investiu $1 bi aqui, mas a dona Dilma, desculpa se alguém aqui gostar dela, ela até torce para o Atlético Mineiro, então a única coisa que eu me dou bem é nesse ponto. Aí ela vai lá e quebra a regra das concessões de energia. Como é que você chega para o inglês e fala: não, você investiu 2 bi aqui, mas não vai ter mais o seu contrato de 30 anos. O cara fala: mas como assim, pô? Então você tem que até saber desenhar para o seu cliente situações. Outra aberração brasileira, que é um mundo para o advogado: mudança legislativa. Gente, todo dia muda-se uma lei, tá?
Então, todo dia, a Gabriela está aqui, que cuida da parte do Congresso e tal, todo dia você muda uma lei, você vai precisar do advogado. Então, eu tenho uma visão até um pouco antagônica, que ao mesmo tempo que eu acho que a advocacia vai acabar, de algum ponto, eu acho que, na verdade, ela não vai acabar, ela vai virar uma transformação. E aí eu brinco, eu penso um pouquinho diferente da Raquel, porque a Raquel fala assim, não, porque você tem que fazer o que ama. Pô, se eu fizer só o que ama, eu estou feito. Eu como peixe todo dia lá em casa, odeio peixe, mas para comer o picadinho sexta-feira, eu tenho que comer a porcaria do peixe. Aí a minha mulher fala, Rodrigo, mas você não pode fazer tudo só o que você gosta. Então, o direito, você tem que fazer o que você gosta. Mas tem hora que você não tem que fazer o que você gosta, você vai ter que fazer o que vai dar dinheiro. E eu sou um pouco americanófilo. Os Estados Unidos é muito pragmático, e quem gostar uma recomendação pode pegar o Richard Posner, que é um grande professor, né, ele é de Yale, mas ele que desenvolveu bem a escola da influência econômica no direito. Ele é pragmatismo, ler o texto dele é uma beleza, assim, é aquela pureza que, se você é idoso, você morre, porque ele fala, não, você já está morrendo e tal. Se você é jovem, o cara fala assim, não, você não vale nada, você não está produzindo, ou seja, ele é de um pragmatismo. E o americano fala muito, money talks, bullshit walks. Ou seja, o dinheiro fala, anda. E aí, no sentido, porque esse pragmatismo é importante, porque muitas vezes você vai precisar fazer o que você não gosta, para atingir o que você gosta. Então, às vezes, não, eu não vou fazer essa audiência, eu vou fazer porque vai pintar a oportunidade. E quando você tem um ambiente de 1.200.000 advogados, com essa voracidade competitiva, você vai ter que fazer muita coisa que você não gosta. Mas é óbvio que sempre é melhor fazer o que você gosta, e geralmente você faz melhor o que você gosta, não tenho dúvida disso. Igual eu falei com a Raquel. E o direito muda, toda onda de investimento, toda onda de mudança política, muda o direito fortemente. Eu estava brincando com a Raquel outro dia, quando eu formei, também foi no século passado, a moda era marcas e patentes. Puta, marcas e patentes, lei de propriedade intelectual e tal, e tal, e tal. Aí fui lá, não sei o que, era ótimo. Hoje, você contrata por R$100, qualquer um faz registra uma marca. Antigamente tinha um valor agregado, vira commodity. O direito vira commodity. E aí entra a sacada dessas duas queridas de tirar a commodity. Ou seja, às vezes dentro da commodity você pode tirar algumas questões específicas que você gera oportunidade e gera trabalho. Então, é uma pontuação que eu quero colocar. E aí você tem vários fatores. Hoje a gente tem um país que vai receber milhões de investimentos, vai precisar de um cara que conhece de infraestrutura. Vai precisar de um cara que conhece direito ambiental, diferente daquele direito ambiental antigo. Ou seja, o direito ambiental hoje está mais pragmático, talvez pela visão desse governo, mas aí ou vai ter um contraponto ambientalista, ou vai ter um progressista, no sentido de esquerda, no caso, e vai ter um contraponto desenvolvimentista. Então, até nisso vai ter o cara que vai defender. E eu lembro muito bem, eu fui fazer o mestrado no CEUB, aí eu fiz lá com a Márcia Leusinger. Ótima professora de mestrado, ela faz direito ambiental. Aí ela perguntou, ficou com ódio de mim, né? Ela perguntou assim, por que você está aqui? Eu falei, porque eu quero, não sei o quê e tal. E ela é ambientalista, radical, e estava votando o Código Florestal na época. Doutor Rodrigo, por que o senhor está aqui? Eu falei assim, doutora Márcia, só que é verdade. Primeiro que é quarta-feira, é um dia que eu posso. Na verdade era terça. Era terça porque quarta tem jogo do Atlético, aí eu falei, porque terça, quarta não dava e a matéria só encaixava. E outra coisa, eu advogo para todo mundo que você odeia. Ela, eu falei, eu sou advogado de agrotóxico. Ela, e eu quero saber como é que vocês pensam. E eu acho um absurdo o Código Florestal. Aí eu falei a verdade, ela ficou, né, eu tomei a pior nota da sala. E só tinha bicho grilo na sala, todo mundo pegava na água e tal. E eu era o cara falou, pô, esse cara aqui tá com agrotóxico aqui na sala e tal. Eu fiquei radioativo. Mas falei a verdade, falei, eu quero entender como é que vocês pensam, porque eu litigo todo dia contra vocês. Eu quero entender qual que é a cabeça de vocês. Então, nesse ponto,
é importante você circular, que a Raquel fala. E ela falou outra coisa interessante. Na nossa época, qualquer coisa para você aparecer era muito difícil, né? Ou você usava uma roupa esquisita e saía na rua, ou você fazia uma bobagem. Hoje você tem, e Humberto Eco coloca muito bem, que a internet deu a voz para a imbecilidade, né? Os imbecis tiveram palco. Espero que nenhum de nós exerça a imbecilidade, exerça o outro lado. Mas hoje você escreve um artigo, por mais absurdo que seja, direito do animal ter filho, porque castra o animal. Não, eu quero que ele transe e quero que ele tenha filho, pô. Eu sou contra castrar um animal. Você vai escrever um artigo, vai ter alguém que vai te ligar e falar, porra, eu também penso dessa forma. Eu quero que meu animal transe, pô, ele tem que viver, ele tem que curtir, pô. Como é que eu vou tirar o direito dele? Vou castrar o bichinho, pô? Então é o seguinte, então hoje você tem uma forma de propagar o seu pensamento e tem meios adequados para isso, não só o LinkedIn, hoje qualquer site jurídico, se você escrever uma coisa razoavelmente conexa, né, uma coisa razoável, eles vão publicar. Ainda mais se for um tema diferente. E o que não falta é aberração. Você já viu aqueles vídeos que falam assim, brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Então, se você não sabe qual o direito que você vai fazer, pega aqueles vídeos, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, que você vai achar ali uns 4 ou 5 nichos de trabalho. Né? Você vai lá, o cara que, pô, faz tudo, né? Que esse vídeo é bem interessante. E aí tem um caso sério, uma colega nossa, outro dia ela falou, pô, eu estou muito chateado, eu estou defendendo um cara acusado de Maria da Penha, e aí as feministas podem me xingar, mas é um caso concreto, porque a mulher usa Maria da Penha como forma de coação, para ter alienação parental, o que for. Eu falei, pô, escreve, oficie o CNJ e vê quantos casos de Maria da Penha estão coligados com demandas conexas, entendeu? Aí ela, pô, é mesmo. Aí ela escreveu um artigo, até ajudei a publicar. E aí você pensa, pô, uma coisa besta, já tem teses agora, fortemente, tem advogado, tem escritório agora que só defende o homem acusado de Maria da Penha. E tem escritório que só defende o homem acusado de Maria da Penha para efeito de coação moral na alienação parental ou no acerto financeiro, esse tipo de coisa. Então realmente é um nicho muito vasto, e aqui eu vou lembrar outros casos interessantes. Quando o Collor criou aquelas aberrações econômicas, 2 advogados, hoje são um dos mais ricos do Brasil, criaram milhões de teses. Hamilton Dias de Souza e Léo Krakowiak. Eles têm 500 milhões cada um, no mínimo, hoje. Mas eles começaram lá atrás, ou seja, você vai tendo modificação legislativa e você vai pensando, pô, isso aqui está errado, eu estou pagando tributo errado, foi o que a Raquel falou, eu estou fazendo isso errado. Então vai gerando, em nenhum lugar do mundo produz mais lei imbecil do que o Brasil. Então, assim, se você acha que você não tem trabalho, basta você pegar o Diário Oficial, todo dia, e falar, pô, aqui está errado. A MP agora da Liberdade Econômica é prova disso. Eu ali já olhei umas 3 inconstitucionalidades, assim, latentes. Então, assim, pô, você vai ver, a Lei de Proteção de Dados impõe uma obrigação sinistra para grandes empresas, para pequenas empresas. Como é que eu vou... Eu não pago meu empresa, e eu estou falando até... Eu defendo empresa grande, mas como é que eu não consigo pagar 3 empregados? Você quer que eu fique cuidando de dado? Então, tem essa como compliance. Então, tem uma tese até muito interessante que falam que essas leis são criadas para acabar com o mercado de pequeno. Não duvido, porque acaba que você vai ter uma concentração muito grande, porque eu vou cobrar 50, 100 mil reais para o cara me contratar de compliance. Como é que uma empresa que tem 5 funcionários, mas ele tem um contrato com o BRB de 5 mil reais, ele vai ter que colocar compliance? Como é que ele vai me pagar? Mas aí, nessa hora, gera-se milhões de nichos para você atender a pequena empresa, a empresa média e tal.
Então, eu acho que o problema nosso, e o cardeal Mazarini falava muito, Raquel, você vê que eu gosto de citar para achar que eu sou culto, né? Ele mesmo fala, o próprio cardeal Mazarini, no breviário político, ele fala assim, você tem que decorar um monte de citações universais, que aí você cita, o povo acha que você é um fenômeno. E o cardeal Mazarini falava o seguinte, você tem que ter distância do pessimista, porque geralmente ele é azarado. E dizem que azar pega. Então, assim, aquele cara que fica reclamando, meu amigo, não vai lá em casa, não. Deu errado, beleza, gente. Então, assim, foi um ponto que você colocou que eu achei importante, e é verdade energeticamente e de toda forma. Então, a força do trabalho, conciliada ao estudo e conciliado a você ser um comercial dentro do nosso código de ética, nunca teve tanta oportunidade como tem hoje do ponto de vista com as redes sociais. Então, prova disso, e eu tenho um livro muito interessante, eu não trouxe, eu vou sortear aqui depois 2 livros distintos. O Nicolas, né, marido da Marinela, ele escreveu um livro fantástico, é o Sucesso no Direito. Ele não fala de advogado, ele coloca um cara que criou um curso à distância, um outro que criou um software de acompanhamento judicial, um outro que foi um professor extremamente renomado. Ou seja, no direito dá para você ganhar dinheiro de outras formas. Você não precisa ser um advogado atrás do balcão. Você pode, eu tenho uma concepção muito grande disso, por exemplo, você já é psicólogo de natureza, né? O advogado devia ser obrigado a ganhar o diploma. Você formou, você ganha um diploma de psicólogo. Porque você necessariamente vira psicólogo. E, na verdade, a psicologia jurídica é o que você impõe em consultoria, que é uma área pouco explorada. Eu exploro, eu cobro por hora. Eu vou lá, você vai lá no escritório, não a consulta, mas quanto você cobra por hora? Eu quero, por hora? Eu falei, porra, tem coisa melhor, só vai gastar o que eu trabalhar, pô. Se você me der pouco trabalho, você vai pagar pouco. Aí minha filha ficou sabendo disso, juntou R$300, falou, pai, você tá ficando pouco comigo, eu vou te pagar a sua hora aqui. E acabei dando mais uma atenção para ela, pagou, eu tive que prestar a consultoria, né, coitado. Chorei a noite toda, foi uma coisa catastrófica. Né? Devolvi o dinheiro, claro. Então, a consultoria é muito pouco vivida. O que a Thaís falou, ela não quer brigar. Ela quer fazer o contrato, o e-mail que você manda, a forma de contratação, o disclaimer, que a gente chama, né? A exceção da responsabilidade em casos extremos. Então, hoje, todo mundo só entra falando assim, eu quero brigar. Gente, o direito vai acabar. Olha, é repetitivo, é processo eletrônico, é robô. Se você acha que você vai chegar e vai falar assim, não vou ganhar dinheiro com tantos processos, pega um ou outro processo, mas sai fora. Daqui a pouco eles vão contratar assim, um escritório para fazer um IRDR para matar todas as causas. Vai acabar daqui a 10 anos, dá para ganhar dinheiro até lá, mas é a minha leitura. E a França tem um questionamento muito grande, porque já se colocou robôs fazendo direito na França, e o francês, como é muito socialista caviar, né, ele já falou, não, robô não. E já está questionando as decisões feitas pelo robô. Nós já temos robôs, eu no escritório eu tenho um. Mas mais para formatação, busca de jurisprudência e tal, e tal, e tal. E eu não faço massa não, mas assim, tem muita coisa repetitiva que a gente acaba usando. O Supremo Tribunal Federal já tem o Vitor, que é um robô do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente querer disputar com isso, não vai dar certo, só que o robô não tem ética. O robô não conversa, o robô não aguenta encheção de saco de cliente. Então, nessa hora que você faz o diferencial, alguém tem que gerir o robô. Alguém tem que ter saco para ouvir, entendeu? Alguém tem que ter ética para falar assim, cara, se fizer isso, mesmo estando tudo certo, eu acho que se lá na frente você pode, por exemplo, brigar com seu irmão. Mas, doutor, mas tá legal, pô, mas você quer... Eu mexo muito com o societário. Pô, mas você vai fazer isso, cara? Você vai tirar a remuneração do seu pai, mesmo sendo uma distribuição de lucros, ele não sendo sócio, que é errado... Mas, pô, seu pai vai ficar puto com você, pô. Seu irmão vai te achar um crápula. Não, doutor, então é melhor. Então tem essa sensibilidade que o robô não tem. Então, gente, eu já finalizando aqui, eu acho que eu tenho algumas dicas, né? Exercitar a ética.
tudo que elas falaram, vocês sigam. Salvo o que fazer o que não gostam. Tá? Cuidem bem do tempo. Tá? Saibam se vender. Tá? Não é ficar fazendo pose no Facebook, ó, advogado lindo e tal. Mas saibam se vender, porque se você não se valoriza, se você entra para uma reunião, eu nunca vou esquecer, Thaís, a gente foi fazer uma due diligence, nome chique, né? Aí o estagiário, perto da Fiat, era uma venda, uma empresa que fornecia para a Fiat. E o estagiário, eu falei, porra, pro meu sócio, cara, o que eu faço? Ô, Badaró, eles acham que você é foda. Então chega lá com pinta de foda, pô. Aí eu já falei, porra, aí ficou bom, eu já cheguei todo empinado, não, tudo bom, e deu certo, cara. Então assim, não é sem arrogância, mas você tem que acreditar em você. Então você não pode ter essa vergonha, e não estou falando para ser arrogante ou malcriado com outras pessoas ou com falta de educação, mas você tem que se valorizar, porque senão o cliente nunca vai te valorizar. Esquece. Você tem que brigar com o cliente, que ele vai bater boca com você. Não, você está errado. Não, você não vai fazer. Não, então é o seguinte, então você contrata outro advogado que eu penso diferente. Tem hora que você tem que colocar limite no cliente, porque ele está te contratando para isso. Ele não está te contratando para você falar o que você queria. Então, encerrando aqui, agradeço a oportunidade da Raquel, a minha vice-presidente, todos aqui. Eu vou fazer um sorteio, posso fazer, Raquel, já de uma vez? São 5 livros que eu trouxe aqui, totalmente distintos. Pra você ver como é que é uma coisa. A minha sócia, ela fez a tese de mestrado dela em protocolo familiar, ou seja, o livro chama Legalidade, Eficácia, Implicações Societárias do Protocolo Familiar. Ninguém sabe o que é protocolo familiar, sabe? Alguém sabe? Aqui levanta a mão. Já ouviu falar? Então, para você ver, protocolo familiar é um documento, é uma forma de ajuste familiar, como se fosse um testamento, né, mais societário, e ninguém fala, e é legal, está previsto em lei, você pode fazer uma sucessão. Ela escreveu sobre isso, o livro está bombando, então já é um nicho aqui, quem quiser ter uma ideia de societário. O outro livro é do professor Souto, que eu adoro, que isso aqui é obrigatório. Tem um artigo meu aqui, tá? Que é o seguinte, ele é americanófilo como eu, gosta de estudar o direito americano. E o americano é fantástico, porque as decisões do Supremo dele, e o Supremo é altamente político, então, aqui todo mundo fala que o Supremo é político, mas o Supremo é político. Lá é uma briga ferrenha para quem, se é conservador ou se é liberal, para nomear, porque o cara que é conservador, ele vai defender lá, ele vai ser contra o aborto, ele vai ser... E essa é o peso e o contrapeso que a maior democracia do mundo usa. E aqui ele coloca todas as decisões da Suprema Corte Americana, tá? Analisa todas as principais decisões em português, faz um paralelo. Então, se você não tiver saco de ler do início ao fim, você pode escolher um tema, por exemplo, racismo. Aí você vai lá no caso da Board School, que a Raquel fez LLM em Washington, que a estudante negra não pôde entrar na escola Brown vs. Brown. Ela não pôde entrar na faculdade. Foi o estupim do Civil Rights. Tá? E ele colocou ainda a decisão, por exemplo, do Trump versus Hawaii, que foi a discussão dos imigrantes, quando o Trump já colocou o ato declaratório de impedir que os imigrantes dos países XYZ não poderiam entrar, independente de identificação individual. Ou seja, o cara, pelo fato de ter nascido naquele país, ele não poderia entrar nos Estados Unidos. E aqui é enfrentado isso, como também que eu escrevi sobre a decisão, que é a decisão que criou, né, o controle de constitucionalidade, que é a Melbourne vs. Madison, que o John Marshall deu uma decisão lá super mineira, porque ele não agradou ninguém, e no final resolveu o problema constitucional americano. Então ele não atendeu nenhum, nem outro, nem o Thomas Jefferson, nem o outro presidente, nem o novo, nem o antigo. Então aqui você vê todas as decisões importantes. Guantánamo, né? Que lei que dá o direito de você sumir com o cara acorda em Cuba. Porra, onde que eu tô? Não tem Cuba. Você não tem advogado, você está amarrado aqui em Guantánamo. Então eu vou sortear esses 5 livros. Vocês receberam a senha? Então põe aí.
Enquanto resolve esse negócio da senha, a Thaís quer fazer um aviso. Gente, 3 avisos. A gente está falando muito de marketing, se vender e ética. No dia 22, semana que vem, né, vai ter audiência pública sobre marketing jurídico, né, da Comissão de Publicidade e Propaganda. Inclusive, o Caio estava aqui, não sei se ele já foi embora. Enfim, venham, porque daí a gente vai discutir. A gente não, eu só estou ajudando a divulgar, não estou nesse evento. Mas a Luciana, minha sócia, tá. Então, venham para conversar sobre as mídias sociais, como o advogado pode usar, como deve usar, uma audiência pública. Pode, inclusive, se inscrever para falar. Você pode trazer sua ideia, seu questionamento, é só buscar no site da OAB, tem um link de inscrição, e aí você vai ter lá tantos minutos para falar na audiência pública, trazer algum questionamento. O segundo aviso é que no dia 12 de setembro, a gente vai ter o primeiro seminário sobre bioética e biodireito lá no Instituto Santa Marta de Ensino e Pesquisa, que fica em Taguatinga. É o primeiro da comissão que eu presido, ela existe já há algum tempo, mas é o primeiro seminário e eu acho que é uma coisa bem interessante e inovadora, porque vai ser um seminário dentro de uma instituição hospitalar. Então, a gente vai ter advogados, médicos e pacientes nas mesas. Então, do que eu falei aqui hoje, se você achou interessante, a gente vai discutir o cenário da relação da equipe de saúde com o paciente, dia 12 de setembro, à tarde. Se eu não me engano, também está no site da UAB. E também, eu não falei do canal no YouTube, se chama Bioéticas. Se vocês tiverem interesse em conhecer os temas que eu atuo, que eu estudo, no YouTube se chama Bioéticas o canal. Eram esses 3 avisos. Eu quero o segundo livro. Aí, ó, tá vendo? Pega delas. Não, tem que sortear, pô. Não, mas não é fila, não, é sorteio. Ah, tá. 1591. Gente, quem quiser saber um pouquinho mais também sobre direito homoafetivo e de gênero, pode me seguir no Instagram, chama Advogada Livre. Eu estou sempre lá falando sobre uns temas bem interessantes. Pede para o Eduardo tirar o outro aí. Nosso presidente da Caixa de Assistência, Eduardo. Show. Ó, presidente da Caixa, precisando de qualquer coisa. Outro aviso, gente, no dia 29 e 30, haverá a votação do 5º Constitucional. Alguns candidatos estão aqui prestigiando a gente. A votação é pela internet para escolher o desembargador para o TJ. Então, na vaga da OAB, então todos podem votar, todos os advogados, você entra, se habilita e vota nos candidatos para ser desembargador. 15h34. Ah lá, olha lá. Aí. – 17h64. 17h64, não tem ninguém? Então já foi embora. Geralmente sempre tem um que vai embora, né? 17h43. Aê! Bem. Fala aí, pode falar. 15h52. Eu te arrumo depois. Parabéns, viu? Pede pra Gabi tirar. Gabi, nossa. E o último. – 15h55. Ah, muito bem.
Gente, só para encerrar a minha parte aqui, valeu a pena ou não valeu a pena ouvir essas histórias todas? Né? Eu sou muito fã da Oprah Winfrey, né? Aquela multi-empresária, mega empresária americana. E ela tem uma frase que eu adoro, que diz assim, sorte é estar preparado quando a oportunidade acontece. Então, o que a gente quer é isso, é que vocês estejam preparados, tendo acesso ao melhor conhecimento que vocês puderem para tomar as melhores decisões de carreira que vocês puderem e contando com a gente nessa jornada, tá bom? Então, na minha parte, eu passo a palavra para minha super vice-presidente. Obrigada. Vamos lá para os avisos rapidíssimos finais. O nosso edital da residência jurídica foi lançado no site hoje. Conforme a gente colocou aqui no nosso lançamento, nós vamos ter a residência jurídica para 50 vagas com 300 horas de acompanhamento feito aqui na casa. Um módulo que vai ser dado pela ESA, completamente prático, de como atender clientes, argumentação jurídica, oratória, processo penal na prática, processo tributário na prática, processo civil na prática, e depois um módulo de monitoria e mentoria dentro de escritórios de advocacia, que já são os nossos parceiros, que vão ser treinados por nós para serem os mentores, e que você vai precisar de 2 dias na semana para poder estar acompanhando esses advogados na prática. E isso é um excelente networking, por quê? Porque você vai estar vendendo você, e pode ser que ao final desse período, desse estágio que você faça, você seja indicado para um escritório ou seja contratado para esse escritório. Não estamos falando que isso aqui é oferta de emprego, mas você vai estar vendendo você todos os dias ali para aquela pessoa, tá? Segundo a nossa coach, modelando. Estou aprendendo com ela também. Então, esse edital já está. Quem participou do evento hoje já vai ganhar 1 ponto nessa disputa. A prova vai ser objetiva. As matérias da prova só são o regulamento, o estatuto da OAB e o nosso código de ética. Vão ser 30 questões, 30 ou 40 questões, eu não estou lembrando exatamente o que eu coloquei no edital. Nós vamos elaborar as questões e vamos fazer a prova que vai ser feita aqui na ESA, que é no nosso 2º andar. Quem veio hoje para esse evento, e a gente não falou isso para ninguém, exatamente para que as pessoas pudessem vir, vai ganhar 1 ponto e vai estar na frente daqueles que vão fazer a prova, tá? Para uma forma de prestigiar aqueles que estiveram no evento hoje conosco. Essa participação, gente, nós vamos fazer uma formatura no final desse curso, são mais ou menos 8 meses de residência jurídica, e isso vai ser uma vitrine muito importante para a sua vida, você não tem noção. Porque muitos escritórios que vão participar são escritórios dos nossos conselheiros, que estão à frente das comissões, que têm visibilidade. E networking na vida, eu tenho percebido isso, é tudo. Um dia na minha vida eu falei, não quero nada a ver com a AB, meu negócio é ir para a sala de aula, advogar e ponto final. Hoje em dia, eu acho que isso aqui é a maior vitrine que já podia ter acontecido na minha vida. Ou você acha que um dia eu pensei que eu estaria aqui? Não, não pensei não. Eu corri atrás de ônibus, de salto e tudo mais. Você acha que a vida foi fácil? Não foi. Só que a oportunidade surgiu e eu pensei, vou agarrar esse negócio porque eu nunca tive medo de fazer nada, não. Fui embora para Rondônia para assessorar um desembargador sozinha, sem mãe, sem pai, sem ninguém. Então, eu acho que na vida a gente precisa também ter o quê? Coragem e ousadia. Saia da sua zona de conforto, para de preguiça, para de estar pensando, eu moro longe, tem que pegar 2 ônibus. Por isso, eu também já passei e consegui chegar até aqui. Você também vai conseguir. Quem disse que você não vai? Que você não pode ser a presidente da República, o presidente da República, a presidente do STF. Quem colocou esse limite em você? Você. Então, ninguém aqui, e é isso que nós estamos fazendo aqui, é colocar e levar você para cima. Porque o seu sucesso só depende de você. Então, não depende de mais ninguém. E a gente tem feito tudo aqui para poder motivar. Nós temos 2 grupos no Carreiras também. E isso foi fruto do nosso grupo de WhatsApp, que nós vamos começar a movimentar as ações coletivas. E isso é um excelente networking, sabe por quê? Porque eu conheci a Roberta neste grupo e uma pessoa me mandou uma mensagem falando assim para mim, me indique aí uma boa advogada jovem que eu quero contratar aqui no meu escritório. Quem que eu pensei? Mandei a mensagem para ela. Roberta, manda lá seu currículo, porque isso aí faz parte do seu perfil. Agora, eu conheci a Roberta, porque ela estava lá no grupo comigo. Eu não sei quem é a maioria de vocês aqui. Então, veja, venha participar das nossas comissões. Ah, eu estou fazendo isso de graça, já fiz muita coisa de graça. Ou, eu tinha um grupo de estudos que eu ia com os alunos de ônibus para comer. Você tem noção do que é isso? Gabriel foi meu aluno, sabe o que eu estou falando. Brigava com Deus e o mundo dentro das faculdades, porque não queriam pagar gasolina para levar os alunos.
Isso se tornou meu nicho de atuação. Falo sobre isso, pesquiso sobre isso. Um dia uma pessoa virou para mim, vou pagar para você fazer isso. Falei, graças a Deus, porque eu já não tinha mais dinheiro, né? Falaram, não, eu vou investir nessa menina, ela gosta de pesquisar, só anda em presídio. Isso é verdade também. Mas alguém viu e falou, vou custear o seu projeto agora. É muito não, mas pelo menos paga a viagem para fazer uma coisa que eu gosto. Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Então, com esse projeto, com essa residência jurídica, o que a gente quer? Fazer de você uma vitrine também. Você vai circular aqui, você vai conhecer os nossos presidentes, os nossos conselheiros. E aí a Thaís vai falar, conheci uma pessoa lá no Carreiras. É proativa, é proativo, tem conhecimento, tem vontade de trabalhar. Vou indicar para uma pessoa que me pediu, vou trazer para o meu escritório. E a Cíntia da mesma maneira. Então... Já respirei, calma. Não estou fazendo yoga. Não, mas eu vou deixar você falar disso. Então, não deixe de ir no nosso site, fazer a sua inscrição, você estudar para você passar nesse processo. Esse processo vai ser pago? Vai, mas o custo ele é muito baixo. Então, não deixe de ler o edital, o valor vai ser parcelado, vai te custar R$50 só por mês. É muito pouco para o tanto de coisa que nós vamos oferecer para você. Agora, agarre essa oportunidade. Saia dessa zona de conforto onde você está. Está parecendo que está dentro de um caixão, pelo amor de Deus. Estando lá dentro, ninguém vai te ver, só vão te empurrar para a cova e jogar areia lá. Saia da zona de conforto, venha participar das coisas aqui, faça os cursos online. Enfim, é assim que a gente ganha a visibilidade que é necessária, tá? A Raquel ainda tem outra notícia para dar, e isso que nós vamos oferecer aqui hoje para você, não tem em nenhum outro lugar, e só vai ser aberto para as pessoas que se inscreveram e assinaram a lista aqui na entrada, porque a gente não tem vaga para todos, e é um trabalho que eu particularmente fiz com ela, e isso mudou a minha vida profissional. E isso nós vamos oferecer para vocês hoje. Vou deixar ela anunciar. Gente, eu tô super empolgada porque eu tomei uma decisão. Às vezes a gente tem que sair de férias, olhar a vida de longe um pouquinho. O Fernandinho está dizendo que quem não assinou a lista de presença tem que lembrar de assinar, senão não vai poder participar dessa iniciativa. Esse dia que eu tive essa conversa com a Cíntia, ela acha que eu a ajudei muito, mas na verdade ela que me ajudou muito aquele dia. Porque ela me mostrou que o que eu realmente gosto de fazer na vida, eu amo o direito, mas o que eu mais gosto na vida é fazer as pessoas serem felizes com o direito. E eu decidi que eu vou disponibilizar algumas horas do meu tempo para fazer atendimentos individuais aqui na OAB. Eu quero sentar com quem tiver interesse, olhar para a sua vida, conhecer a sua história e te ajudar a tomar decisões em relação à sua carreira. E como é que vai funcionar? Eu quero privilegiar quem está participando dos eventos. Então, quem está com o nome na lista de presença vai ter prioridade na marcação. Por óbvio, gente, eu já vou fazer logo as ressalvas, eu não vou poder estar aqui o tempo inteiro. Então, a disponibilização de horários vai depender muito da minha demanda de trabalho no escritório, porque, afinal de contas, eu também tenho que pagar conta, né? Então, quem está aqui, quiser anotar o telefone da Bruna Garcia, que é a nossa secretária da vice-presidência, que já está cuidando de algumas coisas, nos ajudando. Bruna Garcia, estou falando que é para quem está aqui, hein? Ou não, esse é o da OAB. Esse é o institucional. Não, esse é o que ela pega o WhatsApp. É o 98570-5712. Esse é o institucional. 98570-5712. Então, eu espero que nesses agendamentos a gente tenha a oportunidade de se conhecer melhor. Eu quero reproduzir aqui um modelo que dá certo no IDP. A gente tem alunos que já se formaram, que estão comigo aí desde que eu exerço esse trabalho lá. E, enfim, a gente está aqui para efetivamente fazer coisas diferentes para ajudar vocês. E eu espero ter a oportunidade de conhecer cada um de vocês de perto, tá bom? Deixa eu dar o último aviso da Caixa. A Caixa está sorteando um livro também, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, lá no site da Caixa, caa.df no Instagram. Curta a foto, marque alguém, é assim, Eduardo, que é para falar, e você vai ganhar o livro, porque aqui é tudo na base do improviso, tá? Então não deixe de seguir, porque a Caixa faz muita promoção, dá muita coisa aqui pelo Instagram também.
Pronto, Eduardo, cumpri o meu dever. Muito obrigada, gente. Uma boa noite.